Porque às vezes a gente estuda, ora, e parece que não tem uma palavra de Deus fresca para o povo. E enquanto eu estava preparando a mensagem, o Senhor me fez uma revelação assim, muito frustrante para mim, muito frustrante. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, eu quero ter uma palavra para entregar para o povo. E o Senhor me disse assim, você nunca tem uma palavra. E você não tem mais uma vez, você não tem de novo uma palavra. E Deus me falou algo assim, que quebrou assim, 10 anos que eu vivo de igreja. E você não precisa ter uma palavra. Eu falei, pastor, como assim, pastor? O que você vai pregar hoje, pastor? Porque o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, porque a palavra é minha. Você só precisa explicar o que está nesse livro, porque já está ali tudo. Você só precisa mostrar para o povo o que está escrito aqui, levar eles para essa época, para que eles entendam o que está escrito aqui, e venham a crer no Evangelho. Você não precisa parecer fenomenal, precisa parecer um bom orador, você só precisa ler esse texto, explicar esse texto e aplicar esse texto nas vidas das pessoas. Não tem segredo. E eu falei, meu Deus. E meus irmãos, eu já fui o cara. Eu lembro um dia, eu era líder de jovens, eu preguei uma mensagem assim, Marco Antônio. La Casa de Dios. Estava em alta aquela série do Netflix. Quem lembra? Quem era do Frequência na época que eu preguei essa mensagem? Estava lá, Léo, esse dia? La Casa de Dios. Irmãos, eu falei do professor da Casa de Papel, que era o diabo na minha pregação. Aí foi uma loucura. No final, eu me toquei que eu não tinha lido a Bíblia. Eu só fiquei falando da série. E um amigo meu, Guilherme Zaboto, chegando em mim e falou assim, então, legal, foi uma bênção, né, cara, tá tudo, né? Mas você nem leu a Bíblia, o que é que você pregou aí? E eu fiquei, verdade, não li a Bíblia mesmo. Citei alguns versículos só para dar o contexto. Só que quando a gente faz isso, talvez os jovens saíram do movimento de jovens nosso lá, muito motivados. Só que aquela mensagem não tinha poder nenhum. Porque a única mensagem que tem poder, Marco, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Aí eles voltam motivados, mas continuam nos mesmos pecados. Voltam motivados, mas continuam sendo um péssimo exemplo de cristãos na escola. E eu comecei a perceber isso. Por isso não quero falhar de novo. E eu percebi uma coisa, irmãos. Estava analisando. Para você ser um pregador que agrada os ouvidos das pessoas hoje, você precisa falar 3 frases. Pega qualquer versículo da Bíblia e 3 frases, Marco. A primeira, suporte o processo para você viver o propósito. Alguém já ouviu uma mensagem assim? Tem que suportar o processo, né? Para poder viver o propósito. Isso aí está em alta. Quantos pregadores que falam essas abobrinhas? Não que esteja errado a frase em si, mas isso não é evangelho. Outra frase, saia de perto de pessoas tóxicas. Já ouviram isso? É frase de efeito também, não é? Porque elas são âncora na tua vida, porque sua luz tem que brilhar, sai de perto dela. Ela pega um versículo, Abraão, ele saiu da casa dele, saiu de perto de pessoas tóxicas. Tem nada a ver, não era isso que o texto estava falando. O texto não queria falar para você sair perto de pessoas tóxicas. Não que esteja errado, a Bíblia fala da roda dos escarnecedores, a Bíblia fala que você não pode, você tem lugar que você está indo, você não está conseguindo influenciar, você está sendo influenciado, sai. Não estou falando disso. A frase em si, né? Mas isso também não é evangelho. Quer ver uma outra frase? É a última agora, para finalizar. Suporta o processo para viver o propósito, sai de perto de pessoas tóxicas e viva seus sonhos para Deus. Olha que bonito. Aí a pessoa vai com o sonho realizado. Olha, eu tinha um sonho de ir para Paris e fui. Ela vai estar no inferno com a viagem dela de Paris, porque isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para salvar, não para dar uma vida melhor aqui na terra.
pode dar vida melhor? Claro que pode, porque se você vem para Jesus, você passa a ser um bom administrador dos seus recursos, você passa a ser uma pessoa abençoada por Deus. Não vamos negar isso também. Não vamos ser radical para o outro lado. Mas o Evangelho não quer te deixar mais rico, ele quer te deixar mais santo, mais parecido com Jesus. Ele quer mostrar para você quem você é de verdade. E você é um pecador. Nós somos pecadores, caídos, e por isso precisamos de Jesus. Porque se nós fôssemos bonzinhos, nós não precisaríamos de um Salvador. Então, com base nisso, eu queria ler o texto de Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 em diante. Nós vamos fazer uma leitura bem corrida, e eu vou parando em alguns pontos, mas eu creio que vai ser rápido, mas vai ser cirúrgico essa mensagem, porque Paulo, ele está com um grande problema, Val. O problema que o pastor Epáfras chega nele. Pastor Epáfras, ele era um homem que foi ganhado para Cristo no avivamento que teve em Éfeso. Lembra que teve um avivamento em Éfeso, em Atos capítulo 17 em diante? Paulo está em Éfeso, o avivamento foi tão grande que eles queimaram uma pilha de livros de bruxaria. Foi um avivamento terrível que aconteceu naquela cidade. Começou a dar prejuízo para os caras que vendiam badulaque num templo da deusa Diana. Olha que terrível que foi o avivamento, terrível no bom sentido. E Epáfras é alcançado por essa mensagem, e ele planta uma igreja em Colossos, uma cidade que é próxima de Éfeso. E ele é o pastor dessa igreja. Então Paulo está escrevendo porque esses cristãos, eles amavam Jesus. Quem é que ama Jesus? Só que eles também tinham uma outra coisa, que é um problema. Eles amavam Jesus e tinha uma frasezinha na frente, mas eles colocavam a ferradura atrás da porta. Um exemplo, tá? Eles acreditavam em superstições do mundo antigo. Eles acreditavam nas lendas greco-romanas. Então, para eles, Jesus era bom. Nós amamos Jesus. Mas vai que não dá certo Jesus, eu já tenho aqui um badulaquezinho. Vai que não dá certo Jesus, eu já fiz. E eu acho que o povo evangélico, quando eu falo povo evangélico, eu falo de todos nós, tá, irmão? Incluindo eu. Também não quero ficar apontando o dedo no outro, sem olhar que nós também temos costumes assim. As igrejas brasileiras, parece que os evangélicos do Brasil, eles não conseguem só crer no evangelho e falar, é isso, eu amo Jesus, eu fui encontrado por ele. É ele. Ele quer Jesus mais alguma coisa. Ele quer Jesus, mas ele também quer, eu preciso fazer uma campanha de milagres para provocar o milagre em Deus. Deus fala, não vou fazer milagre, tem que provocar eu, hein? Tudo isso é fruto da gente não crer de verdade que Jesus Cristo é suficiente. E esse é o tema da carta. Se eu der um tema na carta, o tema é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é suficiente. Você não precisa de mais nada. Tudo se torna detalhe na nossa vida quando temos Jesus Cristo no centro dela. Eu não tenho mais, vou fazer um monte de coisa e Deus que me ajude. Não, eu começo a querer entender a voz de Deus para passar a fazer o que Ele quer. E Paulo vai escrever dizendo assim, damos sempre graças a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes com todos os santos. Está meio pequena essa letra. Precisa comprar um óculos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade no Evangelho. Ou seja, é uma esperança vindoura, não é uma esperança momentânea, não é uma esperança instantânea, é uma esperança vindoura. Que chegou a vocês, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Olha que lindo essa mensagem. Tal acontecimento também acontece entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Me lembra muito da ordem de Jesus. Eu escolhi vocês para que vocês deem
fruto. A mensagem do evangelho, ela vai produzindo fruto. Isso é muito precioso para nós, porque Deus não quer que você guarde a mensagem do evangelho para você mesmo. Ele quer que essa mensagem produza fruto na sua vida, na sua família e aonde você está inserido. E ele diz assim, segundo fostes instruídos por Epáfras, lembra? O pastor de Colossos, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, é uma igreja que tem derramamento do Espírito Santo, é uma igreja que flui nos dons, ele tem um amor no Espírito. A gente entende que essa igreja é uma igreja fervorosa, nesse sentido, mas eles estão pecando num ponto, eles não entendem que Jesus é suficiente. Vira e mexe, eles acreditam em outra coisa sem ser Jesus. E aí o versículo 9, eu queria ler do 9 ao 12, que diz assim, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de fazer o quê? Orar por vós, e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Gente, qual é a oração de Paulo? Versículo 9. Deus, eu oro para a igreja enriquecer, Deus. Eu oro para que eles tenham mais dinheiro, para que eles possam mandar mais oferta aqui para mim, que estou preso. É isso que ele ora? Deus, eu oro, olha Senhor, eu oro muito, para que esses irmãos que têm o sonho de ter uma casa própria, possam morar numa casa própria. É isso que ele ora. Está errado ter uma casa própria? Não está errado, tá? Estou citando que isso não pode ser o foco da nossa vida. Senhor, eu oro, Senhor, porque os irmãos de Colossos, tadinho deles, eles não têm um carro para andar. É isso que ele ora? Não. Ele fala, eu não paro de orar por vocês, para que vocês possam entender plenamente a vontade de Deus. Se tem algo que agrada o coração de Deus, deve ser o alvo da nossa oração, Amadeu, é conhecer a vontade de Deus para nós. E essa vontade está revelada nas Escrituras, quando ele diz, aquele que ele predestinou, ele escolheu antes da fundação do mundo, ele conheceu essa pessoa para tornar ela conforme a imagem do seu Filho Jesus. O objetivo básico da vida é nos tornarmos a imagem de Cristo. É termos o caráter de Cristo formado em nós. A oração de Paulo não é uma oração humanista, que visa resolver problemas da sociedade. A oração de Paulo é, vocês precisam conhecer a vontade de Deus inteira, não pela metade. Talvez você veio para Jesus há 30 anos atrás, e você está preso na revelação que você começou. Jesus me salvou, Jesus restaurou meu casamento, Jesus fez isso por mim. Só que Jesus quer te entregar mais da vontade dele para você nesses dias. Jesus quer que você cumpra um papel, irmã Natalina, nesses últimos dias que nós vamos entrar em um momento de angústia no planeta, onde as pessoas vão se escandalizar de Cristo, onde você não vai ter outra opção a não ser Cristo ou a morte, Cristo ou a vergonha, Cristo ou o cancelamento. Escolha o seu lado. Por isso que precisamos aumentar o nível do nosso caráter, e essa oração de Paulo deve ser a nossa oração, por nossa família, por nós mesmos. Deus, eu quero conhecer plenamente a tua vontade. Eu quero me encher de toda sabedoria e conhecimento espiritual. Olha que perfeito essa oração. Essa oração assim deve ser a base de toda a nossa vida. Aí ele fala, mas para que ele ora isso? Versículo 10 vai responder o porquê. Ele fala, a fim de que vivamos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós precisamos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Val, 99 não é 100. Deus não quer que você... eu tenho minha vida com Deus, também é importante, né? Hoje em dia está em voga o assunto espiritualidade. Quem é que já ouviu alguém falar isso? Está em moda, está na moda. Principalmente entre os Faria Limers aí, né? Eu estou buscando, sabe, algo. A gente tem que ter espiritualidade, né? É uma palavra bonita. Está entrando aí na moda. E a pessoa fala, olha, pastor, que legal. Tinha um amigo do trabalho, ele não é da igreja, não se converteu ainda, mas ele está falando que está buscando espiritualidade, acho que o Espírito Santo está tocando nele. É muito provável que não. Porque está na moda.
ter alguma coisa para crer. Não tá? Olha nos Instagram da turma aí. Cristão. Cristã. Sagitariana. É cristão ou é sagitariana? O que você é? Escolhe. Cristão e signo não combina. Ou você acredita em signo ou você é cristão. Ele fala, vocês precisam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E eu queria que você colocasse a tua vida agora, nesse momento, num raio-x de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo. E eu queria perguntar, você vive para o seu inteiro agrado? Ou tem partes ainda da tua vida que é para você mesmo, que não agradam a Deus? Será que tem comportamentos ainda na sua vida que você não vive de forma inteira? Eu estou lendo, quem está lendo a Bíblia toda esse ano? Quem pegou o desafio para ler? Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Se você não começou ainda, começa. Faz igual o Léo. O Léo passou, eu já faz tempo. O Léo tá, não vou conseguir pegar você, Léo. Você está muito rápido. Irmãos, é precioso a Bíblia. Em 2 Crônicas, estava falando de um rei, se eu não me engano, é o rei Amazias, não lembro. É um rei de Judá. E fala assim, Judá fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Nossa, por que ele relatou isso na Bíblia? Aquele rei fez algo bom, mas não fez com o coração inteiro. E o final da vida desse rei foi uma desgraça. Gente, a gente precisa entregar totalmente nossa vida a Jesus. Quantas pessoas fazem uma listinha assim, ó, Jesus, eu entrego isso aqui, mas isso aqui, o Senhor sabe que é o meu sonho. O Senhor sabe que, puxa vida. A oração de Paulo, se vocês conhecerem a vontade de Deus, vocês vão viver de modo inteiro para agradar a Ele. Vocês vão viver de maneira digna do Senhor. Aí ele fala assim, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Se tem uma coisa que cristão genuíno faz, é crescer em Deus. Crescer em conhecer a Deus. Se você é o mesmo cristão de quando você começou, é um sinal grave que você não agrada a Deus, que você não nasceu de novo verdadeiramente, porque quem nasceu de novo está sempre crescendo em conhecer o Senhor. Talvez eu olhe para cá daqui 5 anos e fale, meu Deus, o Vitão era muito ruim, pior ainda do que eu achava. E isso é normal, porque nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Versículo 11, ele diz assim, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. A parte que vos cabe a herança dos seus anos. O Pai de Jesus, que é o alvo dessas orações, Ele fez os Colossenses e Ele faz a nossa vida idônea. Você sabe o que a palavra idônea significa? Adequado, digno. É o Pai que faz isso. Existe uma herança que você precisa receber na luz, no reino, quando Ele vir. Uma herança que supera todas as nossas expectativas aqui na terra. E o Pai, Ele quer te transformar na pessoa que se tornará idônea para receber essas promessas. Paulo vai dizer em Coríntios que se nossa esperança é apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus Cristo nos orientou, dizendo assim, não juntem tesouros aqui na terra, aonde a traça corrói e o ladrão rouba. Ajuntem tesouros no reino dos céus. Lá a traça não corrói, lá o ladrão não rouba. O chamado de Deus para nós é para que sejamos ricos para com Ele. Pastor, o senhor está sendo muito puritano. Como assim, gente? O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, não é que você deve odiar a riqueza, pegar hoje, rua, sair do trabalho lá, você, aquelinha pede a conta na escola, não é mais diretora, e vende a casa, o apartamento, compra uma perua Kombi, vou usar o exemplo da perua Kombi, e vivam como ermitões. Não é isso. O chamamento de Deus é que nós não ficamos mais apoiados nessas coisas. Essas coisas são apenas coisas. Elas são usadas por nós, mas elas jamais têm o nosso coração. O trabalho de Deus conosco é nos incentivar a sermos ricos para com Ele. A sermos ricos para com Ele.
a juntarmos tesouros, e Deus tem muitos tesouros do conhecimento dele para nos entregar, só que nós somos como crianças que estão no parquinho comendo terra, quando o pai está vindo com um sorvete gostoso para a gente tomar. A gente gosta da terra. Criança é assim, não é? Parece que a terra é mais gostosa. Não, tá uma delícia. A terra preta que faz assim, ó, no dente. Deus falou, mas estou te dando um sorvete. É mais gostoso isso. Jesus, em Lucas 14, vai falar de um homem que edificou armazéns, cresceu, e à meia-noite, o Senhor veio até ele e falou assim, hoje te pedirei sua alma, tudo que você juntou, para quem ficará? Louco! O Senhor está nos chamando aqui para entendermos o foco de sermos discípulos, de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, é que busquemos, Robson, ansiosamente pela vontade dEle, pelo reino dEle. Enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos tudo o que temos que fazer, nosso objetivo não é a nossa própria vida e satisfação pessoal. Mas pasmem, as pessoas que correm atrás da sua própria vida e da sua satisfação pessoal, elas têm a insatisfação de não viver nada do que querem. Você conhece alguém que corre atrás do vento aí? Você já foi alguém que correu atrás do vento? Você está correndo atrás do vento? Quando que Jesus diz assim, se vocês buscarem o reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Jesus falou assim, o meu pai sabe que vocês precisam de tudo isso, comida, carro, casa, ele sabe. Jesus deu uma informação assim, botânica das plantas, né? Ele deu uma informação zoológica para nós, dizendo assim, meu pai dá comida para os pardais, tá? Para os passarinhos. Você já viu algum passarinho morrer de fome? A pomba que o diga, né? O bichinho desgramado. E ele deu uma informação assim, deixa eu explicar para você, tá? Vocês valem mais do que pardais. Meu pai vai sustentar vocês. Então, se você está passando, pastor, parece que essa mensagem sua de conhecer a vontade de Deus, para mim hoje não vira, porque eu estou passando uma fase que eu preciso que Deus faça alguma coisa. Você vale mais que um passarinho. Ele vai cuidar de você. Talvez não vai cuidar do jeito que você queira, mas o jeito dele é melhor que o seu. E você vai sair dessa fase aí mais parecido com Jesus, honrando a Jesus. A oração de Paulo é, vocês precisam conhecer quem é Jesus. E Jesus, versículo 15, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Esse é o Jesus que estou pregando. Não é qualquer um, tá? Não é um bichinho indefeso, porque às vezes as séries, né, os filmes, tratam Jesus como Hello Kitty, né? Ai, ele é tão bonitinho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, debaixo da terra, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo, foi criado dele e para ele voltará. Ele é um Deus terrível, espantador, sei lá se tem essa palavra, acho que eu usei errado, mas ele é um Deus muito maravilhoso, está fora da nossa compreensão, Jesus Cristo. Ele é nosso amigo, ele é homem também, mas ele é Deus, é o Senhor da glória. A Bíblia vai dizer aqui em Apocalipse que os seus olhos brilham como chama de fogo, sua pele como um latão reluzente, que ele tem cabelos brancos como a neve, que ele tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que ele vem assentado no seu cavalo branco, que ele vai cortar a soberba das nações. Pastor, você viu o que o Lula falou? Pastor, vai voltar o Donald Trump para os Estados Unidos. Quem são esses Zé Ruelas? Perto do Senhor dos Senhores,
O Putin vai jogar uma bomba. Sirvo um Deus que ele é tão poderoso que no dia da ira dele, no dia do acerto de contas, a Bíblia diz que os poderosos desse mundo vão se esconder no meio das rochas, dizendo: nos escondamos da ira do Cordeiro de Deus, porque já chegou o dia da ira do Cordeiro. Esse é Jesus. Pode construir um bunker, pode construir o que for, não vai fugir do poder desse Jesus Cristo. Ele é um leão indomável. E é Ele que nós servimos. Você pode confiar sua vida nele. E ao mesmo tempo, esse leão poderoso, esse cordeiro poderoso, ele é seu amigo. E Ele quer que você sirva a Ele, que você se renda a Ele. Ele não quer viver longe de você. Ele te chama para reconciliação. Ele aceitou que homens maus o matassem em uma cruz, para que você pudesse estar perto dele de novo. Para que o pai dele e você pudessem ser amigos novamente. Essa é a mensagem. E eu queria que você, se você porventura, você fala: puxa vida, o foco da minha vida está errado. Que você hoje orasse: Deus, me ajuda a conhecer a sua vontade. Me ajuda a dedicar mais tempo nesse livro para conhecer o que o Senhor quer de mim. Amém? Coloque em pé. Banda, pode vir para cá. Os diáconos já podem ficar postos aqui para servir a ceia. Pode orar, meus irmãos, fala com Jesus. Se você tem que pedir perdão para Jesus de você ser tão apegado com as coisas daqui, por você não confiar totalmente nele, fale com o Senhor. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Espírito Santo, obrigado. Oh, Jesus Cristo. Espírito Santo, Jesus Cristo, vem com o teu poder, Jesus Cristo. Jesus, eu quero orar para que toda Iequeparque possa transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Nós queremos viver para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, Senhor, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória, Senhor. Ah, Senhor, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, é isso que nós queremos. Não queremos ser cristão carrancudo, Senhor, queremos ser alegres em te conhecer, Jesus. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, queremos te dar graças, porque o Senhor nos fez idôneos para participar da sua herança com os santos na luz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entregamos nossa vida toda a Ti, Jesus. Aleluia. Adore a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é. Solte sua voz para adorá-lo. Senhor sobre a criação. Jesus, esse é o Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Senhor, Tu és tudo para nós, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.
Solte sua voz. Ele é. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu Ele é a exata ser. expressão do Pai. Ele é extremamente parecido com o Pai. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo E a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada, vamos. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. O que eu recebi do Senhor Jesus, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo partido o pão, disse, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em meu nome. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu estou comprando vocês com minha vida. Eu estou comprando vocês com o meu sangue precioso. Eu estou comprando, Apocalipse fala que é direito dele, com o seu sangue, comprou para si homens de toda tribo, língua, raça, cor e nação. Ele comprou-nos com o seu sangue. Por isso, todas as vezes que vocês comerem do corpo e beberem do sangue, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A morte dele é algo que precisamos lembrar a todo momento. Ele não pediu para lembrarmos dos milagres. Ele fala: vocês precisam lembrar da minha morte, porque é isso que liga vocês de volta com o Pai. Lembrem disso. Então tem dois sentimentos que temos que ter aqui agora. Primeiro, temor e tristeza, porque o nosso amigo, o nosso Senhor morreu por nós. Ao mesmo tempo, uma santa alegria, porque fomos alvo desse amor e podemos se alegrar nessa salvação grandiosa que Ele proveu para a nossa vida. Tendo dito isso, Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. E Ele fala assim: porque aquele que come ou bebe sem discernir o corpo, como se fosse qualquer alimento, eu não tenho compromisso com a igreja de Cristo, eu vou ir quando eu quero, que se der. Se você não discerne o corpo de Cristo, não come. Ele fala assim: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é comer indignamente? Eu cometi um pecado essa semana, não vou comer. Se for isso, todo mundo pode ir embora, ninguém vai comer. Agora, se você vive uma vida no pecado e não quer mudar, uma vida de rebeldia, não vou obedecer a Deus, não quero. Então você não pode tomar. Vai fazer mal para você isso aqui, vai trazer condenação para você. Paulo fala que o prejuízo de comer indignamente. Qual que é o prejuízo de comer indignamente?
prejuízo terrível a muitos de vocês que dormem, que estão doentes, fracos na fé. Agora, se comer indignamente traz morte, comer de forma digna traz vida, traz cura, traz poder, traz autoridade. E é por isso que nós vamos comer junto aqui agora. Examine a sua vida. Pastor, eu ainda não passei pelas águas do batismo. Aguarda esse momento de você passar pelas águas se você ceia. Por quê? Porque eu não posso ter relação com a minha esposa sem casar com ela antes, sem ter o compromisso, a aliança. O batismo é aliança sua com o corpo de Cristo. Então, enquanto você não batizou nas águas, não quis Jesus de todos os motivos, eu quero Jesus para mim, então não toma ainda ceia. Pastor, eu quero fazer parte desse corpo, dessa família, entreguei minha vida para Jesus. Então, mostre isso, obedecendo a primeira ordem de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Passa pelas águas esse final desse mês. Deus está chamando você. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer construir uma história na sua vida. Amém? Pega o teu pão aí e o teu cálice, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, com o cálice, com o pão aqui, nós consagramos esse pão que é o Teu corpo. E esse cálice que é o sangue da nova aliança. Em nome de Jesus. Nos dá poder quando comermos dele, Pai. E nos ajuda a ser igreja. Que esse pão seja força contra o esfriamento espiritual. Que esse sangue seja vida dentro das nossas veias. Nos dando poder para querer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Em nome de Jesus. Podemos comer juntos. Vou deixar que você tenha o seu tempo com o Senhor. A banda vai estar cantando uma canção. E a gente está indo para os finalmente, tá bom? É um momento solene. É um momento de alegria, de oração, de reflexão. Ora, fala com o Senhor aí. Em nome de Jesus. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos cantar. A morte venceste,
a morte venceste. Você pode se alegrar? O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. poderoso Esse nome é, poderoso esse nome é. Esse é o nome precioso, O nome poderoso, de o nome do nosso Senhor, do nosso amigo, do nosso Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui agora o culto, sim, vou dar a bênção apostólica. Mas eu queria que você não saísse daqui correndo embora para sua casa. Que você dê um abraço no seu irmão, que você possa cumprimentá-lo, olhar no olhar dele e você vê a alegria que nós temos de sermos salvos por Jesus e termos sido encontrados por Jesus. Amém? Que esse não seja um lugar para frequentar, mas seja uma família para pertencer. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e necessárias consolações do Espírito Santo, sejam e permaneçam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua esposa aí, dá um abraço no teu esposo, no teu filho, na tua...